Você está sendo enganado e ainda não percebeu. No dia 1º de dezembro de 2025, o Fed anunciou o fim do QT. Se você não sabe, o fim do QT significa que o Fed vai diminuir o seu balanço. Isso vai gerar mais liquidez no mercado geral. Ou seja, criptomoedas e ações vão ficar mais fortes com isso. E vários youtubers já vinham falando sobre isso, esperando esse momento, e a partir daí teremos movimentações de alta no Bitcoin e nas ações. Porém, tem uma coisa que não te falaram e você está sendo enganado sem mesmo saber. Todo mundo fala que com o fim do QT, o Bitcoin vai subir de valor. De fato, com o fim do QT, as coisas ficam boas para o mercado de criptomoedas e de ações. Porém, o que estão falando e o que estão esperando é que o Bitcoin suba agora durante 2, 3, 4 meses. Porém, isso não acontece de imediato. E eu vou mostrar para você. É algo que ninguém está falando e eu não sei porquê. Estamos aqui no gráfico do Bitcoin. Já tivemos o fim do QT ontem. O Bitcoin está se recuperando de preço. Eu acredito que ele vá até os 100 mil, 102 mil. Eu acredito que depois ele vai cair. E vamos realmente estar num bear market, que eu acredito que já estamos no bear market. Como eu falei já, posso estar errado? Posso, mas é que eu acredito. E é exatamente como eu agi. Em outubro eu vendi tudo minhas criptomoedas. Foi mais ou menos aqui, ó, antes de romper esse fundo. Então tem um vídeo aqui no canal, é só você procurar que você vai ver. Bom, então vamos ver aqui. Estamos com o gráfico do balanço do Fed. E nós vemos que tivemos dois fins do QT. Um que aconteceu agora em 2025, dezembro de 2025, e o outro que aconteceu em setembro de 2019. Todo mundo fala que a partir daí o preço do Bitcoin subiu, as ações ficaram fortes. Mas foi de imediato? É o que dá a entender. Todo mundo fala e replica isso como se fosse de imediato. Então vamos ver setembro de 2019. O que aconteceu no preço do Bitcoin? Aqui, ó, setembro de 2019. Bitcoin teve um recuo de preço, depois começou a subir em outubro, caiu, lateralizou, subiu. Tivemos o fim do QT aqui em setembro. Não era que o preço ia disparar? Porque é isso que estão replicando. Falam que o fim do QT, isso realmente faz com que o preço dispare. Como eu falei, o fim do QT realmente ele é bom para a criptomoeda, para as ações, para o mercado de risco como um todo. Porém, não é de imediato. Perceba o que aconteceu. O preço ele veio caindo. Subia, caía, subia, caía. E aqui a gente tivemos uma outra coisa. Foi que o Covid teve essa queda. E a partir daí, os países começaram a diminuir a taxa de juros. Muitos países chegaram a zero, perto de zero. Começou a imprimir muito dinheiro. Começou a entrar uma liquidez. Então, mesmo assim, o preço foi disparar aqui, ó. Só em outubro de 2020. Ou seja, o fim do QT não significou nada. Tivemos o fim do QT em setembro de 2019. O preço foi romper aquela máxima só em julho de 2020. Mesmo assim, não teve força. Só tivemos realmente uma explosão de preço a partir de outubro de 2020. Isso é, a gente demorou um ano para realmente ter uma explosão de preço. E mesmo assim, nesse período, tivemos juros praticamente zero e uma injeção de liquidez muito forte de todos os países por conta da situação que se encontrava. Então, será que o QT realmente ele tem um papel fundamental? E se ele teve um papel fundamental aqui, perceba que não foi de imediato. Perceba que demorou um ano para o Bitcoin realmente ter uma explosão de preço. Certo? E se não tivesse aqui uma injeção de liquidez? Teve realmente ali uma pandemia, mas teve uma queda muito rápida e já voltou a se recuperar o preço. Durante aqui tivemos uma injeção de liquidez muito forte. Se a gente não tivesse essa injeção de liquidez, será que o preço não ia continuar caindo? Então, o que a gente pode pensar? Se tivermos isso no passado, será que o QT, realmente como o fim do QT realmente é como todos estão falando? Isso vai gerar um boom muito grande no mercado de criptomoedas? Ou será que aqui a gente vai ter só um rally?
Vamos ter ali uma valorização até os 100 mil. Depois vamos voltar a cair. Eu acredito que a gente tende a fazer isso aqui. Subir até 100 mil, 104 mil e o preço cair. E ali até os 60 mil. 5 mil, 70 mil, não sei o certo. Mas nessa região. Não acredito que aqui foi o fundo. Acredito que vá bater aqui, vamos cair, romper fundo. E aí o pessoal vai falar realmente que estamos em bear market. Ué, será? Porque se teve o fim do QT, se todo mundo estava esperando isso, é o que todo mundo estava falando, será realmente que isso vai acontecer? Bom, como eu falei, isso é o que eu acredito. É a minha análise. Assim como eu fiz aqui, ninguém estava falando para vender. Pelo contrário, todos estavam otimistas. Eu vendi, eu fiz minha análise, eu gravei, postei o vídeo aqui. Teve muita gente também que falou umas abobrinhas, né? Que eu tava fazendo errado. Mas, realmente, o que é certo, o que é errado, vai de cada um. Isso eu fiz o que eu achava melhor. De acordo com a minha análise, eu acreditei que realmente ia ter uma queda muito forte de preço. Se isso vai acontecer aqui novamente, não sei. É o que eu analiso que tende a acontecer. Se o preço subir, o que você vai fazer, Mike? Nada. Eu já tomei minha decisão. É a minha análise. Eu não segui uma análise terceira. Ou seja, se eu tiver errado, não vai doer em mim. Porque eu já tomei a minha decisão. E eu vou aguardar o preço recuar. Porém, eu acredito realmente que a gente vai vir nessa região e vai cair. E ano que vem a gente vai continuar caindo até um período que o preço vai se estabilizar. E aí sim é onde eu vou voltar a comprar. Mas o principal desse vídeo é, perceba que ninguém está falando isso. Tivemos o fim do QT, setembro de 2019. E o que aconteceu com o preço? Ele praticamente caiu, lateralizou, só foi explodir um ano depois. Um ano depois do fim do QT. Então, será que esse fim do QT realmente é algo que vai fazer o preço explodir do Bitcoin? E eu acredito que não. E se você está esperando isso, acredita? Rapaz, é só você olhar aqui de novo. Passa a análise de novo, abre o seu gráfico aqui e vê você mesmo, mexe aqui. Caramba, o preço realmente não teve uma mexida significativa. A explosão de preço veio um ano depois. Então não se apegue a esse dado do fim do QT. Não se apegue ao que os outros estão falando. Faça sua própria análise. E mais uma vez, se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal, porque eu não vejo ninguém falando o contrário de todo mundo. E aqui é o que você vai ver. Se você quiser ver realmente falas ao contrário, uma análise diferente, analisando do outro lado, se quiser ver alguém praticamente do contra, aqui é o lugar certo. Porque eu assisto outros youtubers justamente para eu ver um lado. E com aquela informação, eu pego e analiso o outro lado. Justamente para mim ter duas informações e ver o que faz mais sentido. Nesse caso, foi o que fez mais sentido para mim. Que o QT realmente não significa que a gente vai explodir de preço. Pelo contrário. A gente pode ter uma movimentação natural. Isso já iria acontecer realmente sem ter o fim do QT ou não. A gente já tem uma recuperação de preço aqui. E depois o preço vai cair. Para isso, faça sua própria análise. Não se apegue ao que eu estou falando. Não se apegue ao que o outro youtuber está falando. Faça a sua análise. Olhe dos dois lados e tome a melhor decisão para os seus investimentos.